E afinal de contas, né, por que a gente trabalha com essas forças, com essas energias dos animais? Olha só que interessante, né? A gente é uma forma sensacional, uma forma excepcional da gente decodificar o nosso inconsciente, por alguns motivos específicos, né? O que é decodificar o nosso inconsciente? Simplesmente, tá? Decodificar é a gente trazer para uma linguagem que a gente entenda, que a gente possa conversar. Por exemplo, se eu falo português e uma outra pessoa fala inglês e eu não entendo nada de inglês, a gente não consegue conversar, né? A outra pessoa também não entende português. A gente não conversa, a gente não consegue se falar. Tá? Então fica ele falando inglês lá, eu falando português aqui e ninguém entendendo ninguém. Certo? Quando a gente decodifica, então, o mesmo exemplo aqui do inglês, se eu pego e vou decodificando o inglês, trazendo para uma forma que eu compreenda, então eu vou pegando as palavras do inglês, o que o cara está querendo me dizer, o que a pessoa está querendo me dizer, e vou meio que transliterando, traduzindo para o português, e aí eu vou decifrando aquilo que a pessoa está me falando, certo? E aí eu consigo compreender e também consigo me comunicar com aquela pessoa, correto? É a mesma coisa que o nosso inconsciente. Veja bem, o nosso inconsciente, ele fala, e ele é muito representado por simbolismo, por arquétipos, por coisas desse tipo. Ele não vai falar a mesma linguagem que o nosso consciente. Por isso que muitas vezes a gente não consegue conversar com o nosso inconsciente. Por isso que muitas vezes o nosso inconsciente, ele está aí demandando muita coisa, ele está representando 95% de toda a nossa vida, de toda a nossa energia, e a gente não consegue conversar com ele. Então ele está tomando o controle. Quando eu consigo pegar todas essas informações que estão no meu inconsciente e trazer para uma linguagem que eu consigo falar, que eu consigo entender, que eu consigo representar de alguma forma, eu consigo conversar com esse meu inconsciente, resolver todos os pepinos que estão ali, claro, passo a passo, no seu momento a seu momento, mas isso me ajuda muito a resolver os pepinos, a conversar, a trabalhar todas essas energias. Então, quando eu paro para pensar nos animais, é uma força muito grande, uma força muito poderosa, que, como eu já falei, está presente aqui no planeta muito antes da gente existir, vai estar muito depois da gente deixar de existir. Ela está representada muito fortemente no nosso inconsciente. Por quê? Porque os nossos ancestrais, uma das coisas que eles mais viam, que eles mais se comunicavam, eram os animais. Eles representam fortemente a força da natureza. Representam aí forças, né? Mais do que uma, porque cada animal tem a sua força, a sua característica, a sua energia. E muito além de tudo isso, veja bem, nós, seres humanos, somos mais animais do que a gente pensa, do que a gente imagina, do que a gente se lembra. Só o nosso cérebro, ou seja, só as nossas características físicas, fisiológicas, o nosso cérebro, ele é dividido em 3 cérebros, que é o cérebro reptiliano, tá? Que é conectado principalmente aos répteis, né? Nosso cérebro mamífero, que está conectado principalmente aos mamíferos, mas tem toda uma analogia por trás disso, toda uma explicação que eu não vou me adentrar muito aqui, mas só para a gente entender, tá? Só esses 2 cérebros já está muito conectado aos animais, a essas forças animais, animalescas. E o terceiro cérebro, que é o cérebro límbico, que aí sim está conectado ao ser humano, que ainda está em desenvolvimento, ou seja, os nossos cérebros animais já estão desenvolvidos. É muito fácil para a gente virar bicho, né? Já viu aquela pessoa que fala assim, não mexe comigo que eu viro bicho? Exatamente, porque é muito fácil para a gente tem essas forças dentro de nós e elas são muito fortes porque faz parte do nosso cérebro que já está desenvolvido. A dificuldade que a gente tem é de virar ser humano, porque ainda está se desenvolvendo. Então é uma linguagem que a gente consegue entender de uma forma muito grandiosa. Daí a gente consegue conversar de uma forma muito mais próxima, muito melhor e muito mais consciente com o nosso inconsciente. Então, através desse simbolismo, dessas forças, dessas energias dos animais de poder e todos os animais que a gente vier a trabalhar.